Bom dia para você. Estamos aqui juntos mais uma vez e nós agora vamos dar início ao capítulo 20, distâncias e áreas. Então, estamos aqui na página 150 do seu livro didático. Então, unidade 5, capítulo 20, distâncias e áreas. Primeira coisa, recordando sobre áreas. Acompanha comigo na página 150. Participe. Leia, troque ideias, tente responder as perguntas. Observe e responda. Estado do Pará tem mais de 100 km² de área desmatada. Costa do Dendé, Caré, 30 km. Camamu, 46 km. BR-101, 46 km. Muito bem. Para calcular a distância entre uma cidade e a outra, qual é a unidade de medida mais adequada? Quilômetro. Nós temos o metro, que é a unidade padrão de medida de comprimento. E quando você tem medidas maiores que o metro, você tem o decâmetro, que é 10 metros, o hectômetro, 100 metros, o quilômetro, que é 1000 metros, seria a unidade mais ideal, mais adequada para você medir a distância de uma cidade a outra. Na letra B, pergunta o seguinte: qual é a unidade de medida utilizada para calcular a extensão de um território? Ora, obviamente, então, que nós temos quilômetro quadrado. Letra C, nós temos que unidade de medida é utilizada para obter a área ocupada pelo piso da sala. Ora, a unidade padrão de comprimento é o metro, portanto, o piso é medido em metro quadrado. Qual é a unidade de medida utilizada para obter a medida do rodapé? Comprimento linear, então é metro. Deve se lembrar de um assunto visto no 6º ano. Qual era o assunto? A área de um retângulo. Mais correto iria se dizer a área da região limitada, porque na verdade é a área aqui dentro, ó, limitada por esse retângulo. 4 centímetros e de base 3. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai fazer 4 vezes 3, que dá 12. Ó. Olha esse retângulo aqui na tela para você. Então, você tem 4 centímetros de comprimento por 3. Observa que você vai ter 3, 6, 9, 12 quadrados de 1 centímetro. Portanto, você tem 12 quadrados de 1 centímetro quadrado, por isso que dá 12 centímetros quadrados. Lá no 6º ano, a gente aprendeu que para calcular qualquer área de retângulo, a área vai ser o produto da medida da base, que seria o comprimento, a altura, que seria a largura. Tá? Um quadrado de lado 4, estou na página 151. Venha comigo. Um quadrado de lado 4 pode ser entendido como se fosse um retângulo de 4 centímetros de base. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E, portanto, também 4 centímetros de altura. Seria 1, 2, 3, 4 de lá de base. 1, 2, 3, 4 de altura. Você tem 4 por 4. Isso que você vai ter 1, 2, 3, 4. Olha aqui, ó. Você tem 4, 8. Não consegui pegar aqui, né? 12, 16. Tá? Deixa eu fazer isso aqui. Então, você tem 4 nessa linha. 4, 4, 4. 16. Ou seja, é como se fosse um retângulo onde a base é igual à altura. Por isso que em qualquer quadrado, em área, você vai ter o produto do lado no lado, que seria o comprimento vezes a largura. Também podemos calcular a área da superfície limitada por outros polígonos. Você pode calcular a do triângulo, você
pode calcular a área do paralelogramo, você pode calcular a área do losango, e você pode calcular também a área do trapézio, são as figuras mais comuns. Mas para isso a gente precisa de calcular o que é distância. Vamos então definir o que é distância entre dois pontos. Observa essa figura aqui, ó. Você tem uma menininha procurando uma casa. A pergunta é, qual é o caminho mais curto? Ela pode vir por aqui, passando aqui, chega lá no ponto B. Ela pode vir por aqui, passando por aqui, chega na casa. Ela pode também vir por aqui também. Ou ela pode vir por aqui, ó, pelo C3, tá? Observe se considerarmos dois pontos, A e B, sempre é possível tomar vários caminhos. É o que eu acabei de falar. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Você vai ter a trajetória C1, C2, C3, C4. Mas cada linha que liga a B tem um comprimento. Qual é o comprimento mais curto de A para chegar aqui em B? Ó? Tá? Como que a gente faz isso? O caminho mais curto de A até B é esse segmento. É como se você pegasse aqui uma linha, passasse aqui do A até B em linha reta. Muito bem. O caminho mais curto de I para A até B é o segmento de reta AB. A sua medida é chamada de distância entre os pontos A e B. Então, qual é a distância entre A e B? Se você pegar aqui, não é nem essa trajetória C3, não. Você pega uma linha reta que sai do A e vai até o B. Isso é chamado de distância entre A e B. O caminho mais curto para ir de A até B é o segmento de reta AB. Eu já falei sobre isso. Nesse caso, para medir a distância entre os pontos A e B, pegamos aqui, ó, colocamos a reta aqui, a régua aqui, risca, formando esse segmento aqui, ó, AB. Nesse caso, para medir a distância, traçamos o AB, como eu já li, medimos com uma régua graduada seu comprimento. Que distância tem daqui até aqui? Você pega a régua e mede. O raio. Uma distância especial. Para construir circunferências, utilizamos um instrumento chamado compasso. Nós sabemos disso, desde o sexto ano a gente usa isso. Como mostra aqui na foto. Observe a circunferência que desenhamos. O centro, esse centro aqui, ó, o ponto O, cada segmento desse aqui é chamado de raio. Aqui mede 2 centímetros. Então, é só você pegar a régua, o ponto zero aqui na ponta seca, e medir até 2 aqui, onde o compasso vai circunscrever. Todos os pontos A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o E estão a 2 centímetros do ponto O. Todos os pontos do interior da circunferência que tiver aqui dentro, FG aqui, ó, FG, está dentro da circunferência, estão a uma distância menor do que 2. E para estar 2, vai estar fazendo certinho aqui, ó, tá vendo? Os pontos da circunferência e os pontos do seu interior formam o círculo. Então, o que é a circunferência? É só essa linha que eu estou circulando aqui com o mouse, ó. O que é o círculo? É tudo que envolver essa parte colorida aqui, ó. Tá? Tudo bem até aí? Agora, qual é a distância entre o ponto e uma reta? Ora, o que você vai fazer? Para você ver a distância entre o ponto e a reta, você vai ter que, ó, olha aqui nesse desenho. Você tem o ponto P, você tem a reta R. Observe que E, PD, PC, PB, PA, tudo uma distância. Para você calcular a distância entre o ponto e a reta, vai ser o PC. Porque, matematicamente, a distância vai ser o menor caminho entre P e a reta R. Você vai observar aqui embaixo, que eu estou circulando aqui para você ver, ó, que esse aqui forma ângulo de 90 graus com a reta R. A gente sabe matematicamente que o menor caminho é o segmento que forma ângulo de 90 graus. Então é o verdinho aqui, tá bom? Esse é a distância entre ponto e reta. Como é que você faz isso? É simples. Para medir a distância entre um ponto e uma reta, você coloca o ponto P aqui, que é o que você quer saber, traça a reta. Aí você vem com o esquadro certinho em cima da reta, conforme está aqui, ó. Você vai traçar o esquadro até o ponto P. Aí você vai e traça, tá bom? Essa é a menor distância entre esse ponto e essa reta.
A menor distância entre duas retas paralelas, o que você vai fazer? É o mesmo raciocínio. Saber a distância entre essas duas retas. Então, eu vou traçar um ponto aqui, vou medir o segmento perpendicular até essa reta S. Essa vai ser a menor distância. Então, aqui tem a reta R e a reta S. Então, eu coloco aqui um ponto em A, coloco aqui, vem com o compasso, com o esquadro, paralelo, coloco ele na linha que eu quero medir, vou até o ponto A e risco. Olha lá, tá vendo lá? Essa é a menor distância. Nós encerramos por aqui. Você vai fazer o exercício da página 1, 5, 4 e 1, 5 e 5. Obrigado a todos, bons estudos e boa tarefa.